Diário de oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até sua casa, levando até você a Palavra de Deus, e a gente sempre apresenta aqui como uma referência de fato à Palavra para cada um de nós, principalmente quando essa Palavra é recheada daqueles encontros que Jesus tem com tantas pessoas. Por isso, a nossa proposta nesse Diário de Oração destes dias é justamente de trazer mais uma vez estes encontros que Jesus, eu até diria que ele provoca em relação às pessoas. Quando eu digo provocar, é suscitar nas pessoas a necessidade de se encontrarem com ele. E, de uma maneira muito especial, a gente quer tratar do encontro de Jesus com as pessoas que estavam enfermas. E são várias pessoas que ao longo de todo o processo de vida pública de Jesus, são várias essas pessoas que se encontram com ele. Justamente não porque procuram apenas uma cura física, mas também uma cura emocional, porque passavam logicamente por tantos outros problemas. E assim a nossa formação, ou a nossa reflexão de hoje, ela começa justamente um dos enfermos mais clássicos e mais conhecidos da palavra, que é a sogra de Pedro, que recebe de Jesus uma graça muito grande, porque quando ele chega até a casa de Simão, Jesus a encontra em estado febril. E por isso Jesus toma a iniciativa de curar essa mulher daquele mal que naquele instante que ela estava vivendo. Agora, quando a gente fala de curar uma febre, a gente pode pensar assim, mas febre é uma coisa mais simples, a gente pode cuidar disso de maneiras mais caseiras e mais simples possível. Por isso que Jesus talvez não tivesse que ter tanta preocupação em relação a isso. Mas não, naquele tempo a gente sabe que qualquer tipo de doença, qualquer tipo de manifestação de enfermidade era sinal de castigo. Ou, se não fosse um sinal de castigo, era sim um sinal de que Deus de alguma maneira havia abandonado aquela pessoa. E por isso, quando Jesus cura a sogra de Pedro, ele faz justamente isso, ele traz para aquela mulher uma nova concepção de vida, dizendo que, olha, aquele mal sob o qual ela estava não tinha poder sobre a vida dela. Eu acho isso fundamental que a gente pense. Aliás, nenhum mal ele tem poder sobre a nossa vida. E Jesus, com essa atitude, ele quis justamente mostrar isso, olha, a doença, ela não é um castigo de Deus, ela não é de fato um abandono de Deus em relação àquela pessoa, mas ele é de fato um momento em que a pessoa está vivendo, mas ela pode sair daquela situação. E quando a gente pensa nisso, a gente vê assim, todos nós, de alguma maneira, seja na nossa casa, seja na casa do vizinho, seja com um parente bem próximo, sempre em alguma família, existe alguém que está passando por um momento de enfermidade, que pode ser o seu caso, pode ser o caso da pessoa que você conhece. E aí, o que nós queremos entender com isso? Dizer assim, de todas as situações pelas quais nós passamos, aquela que deve prevalecer é justamente esse encontro com Jesus. O Papa Francisco ele diz isso de uma maneira muito bonita, que quando a gente quer receber uma graça toda especial, que a gente peça àquela pessoa que está enferma, ou nos hospitais, ou na sua própria casa, que elas rezem e peçam a Deus por aquela graça que nós necessitamos. Segundo o Papa Francisco, o enfermo e a criança são as duas pessoas que mais têm condições de apresentar a Deus o nosso pedido, porque estão passando por um processo de, no caso do enfermo, de debilidade, de fragilidade. E a criança pela questão da inocência e da pureza de fato com que ela apresenta a Deus a sua oração. E aí a gente, com esse encontro entre Jesus e a sogra de Pedro, a gente dá justamente o pontapé inicial para essa reflexão nesse encontro de Jesus com essas pessoas, né, que estavam, de uma certa maneira, necessitando muito da sua palavra e, de certa maneira, do seu toque. E aí o que para nós entra como especial reflexão? Jesus cura a sogra de Pedro, traz essa mulher de novo para o convívio familiar, ela estava isolada disso, isso é muito importante que a gente registre, e ao mesmo tempo, logo após a cura, e assim que essa mulher pode fazer o serviço, estar a serviço da comunidade, Jesus vai para um lugar solitário para rezar. Essa característica é muito nobre da parte de Jesus. E a gente pode até se perguntar, mas Jesus era o Filho de Deus, então ele necessariamente não precisaria viver esse momento de oração ou de encontro com o próprio Pai, porque ele estava já pleno dessa graça do Pai. E aí o que é importante de tudo isso?
independente da ação, menor ou maior que Jesus realize, ele busca o aconchego e o amor de Deus. E assim, para a gente é muito importante ter essas coisas como referência, porque às vezes o nosso estado de enfermidade ou com uma outra pessoa que a gente conheça que esteja doente, nós nem sempre apontamos esse caminho como referência. Olha, o caminho que você deveria e poderia buscar é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus para que Ele te resgate de uma situação de sofrimento e de dificuldade. E a partir disso, a gente entende o quanto essa graça e essa maravilha de Deus se estende na vida da pessoa. Por isso eu penso nisso. A enfermidade ela é um passo também para você viver uma grande intimidade com Deus. Muito bem, você fica agora com mais uma oração muito especial para você e para toda a sua família. Hoje a nossa oração ela vai de maneira muito especial a todos os nossos irmãos enfermos. Na verdade, a intenção dessa oração é fazer com que você, mesmo que você não esteja enfermo, mas para que você coloque-se no lugar deste irmão, oferecendo o sacrifício e a enfermidade dele em oração ao nosso Deus. Na verdade, é como se você pudesse, pela sua prece, na simplicidade da sua prece, rezar por esse seu irmão. E se for o seu caso, que você também apresente essa oração junto comigo ao nosso Deus, lembrando que neste instante é o seu pedido, é a sua prece, é a sua dor que Deus acolhe. Por isso é muito importante colocar-se diante de Deus, mesmo na nossa fragilidade. Porque assim, estando doente, receberemos forças. Você receberá força. Não estando doente, você será força para aqueles que estão acamados ou necessitados da sua oração. Onipotente e bondoso Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão enfermo, que é vosso servo. Afastai dele tudo o que o aflige e fazei, em vossa misericórdia, que todos os remédios aplicados ao seu mal lhe sejam salutares. Em vós, ó único autor e conservador da vida e árbitro supremo da nossa sorte, pomos toda a nossa confiança em vós. E embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia sabemos que só em vós nós esperamos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e as deste enfermo, para que alegres possamos prestar-lhe um grande culto. Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.